consciência e mudança. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorrido. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você está pronto para mudar? Eu vejo que assim seja. Nazareno, certo? Continuamos. Vamos, irmãos, neste momento de comunhão com Deus, convidamos a todos os presentes, céus e terra, as caravanas que porventura se fazem presentes, a fechar os olhos da matéria, a unificar os nossos pensamentos, pensar em Deus, no Cristo de Deus. Vamos respirar fundo, meus irmãos, sentir essas energias deste ambiente salutar, onde todos nós estamos no único objetivo de receber a cura da nossa alma, de nós espíritos. Vamos nos colocar na presença de Deus, nosso Pai, como filhos amados que somos, tendo a certeza de que o Pai não vê erro, pois no reino de Deus não existe a palavra erro, mas sim a palavra amor. Amor, meus irmãos, amor. Deus nos ama do jeito que nós somos. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, pela vida, Senhor, pelo ar que respiramos, pela família, Pai. Enfim, Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Estamos entregues em Suas mãos, ó Pai. Faça-se a Tua vontade e não a nossa. A convite do Mestre Jesus, vamos entrar no quarto interior da nossa consciência. Aqui agora. Vamos olhar para dentro de nós, olha para dentro de você. Respire, perceba a batida do seu coração. É Deus, meus irmãos. E o Pai diz que devemos orar em secreto, que em secreto Ele tudo vê. Deus sabe, Deus vê e Deus pode. Confiamos nisso. Mentalmente ajoelhado aos pés do Criador, numa única voz, céus e terra, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor, que assim seja Cristo de Deus, que assim seja a Mãe Santíssima. E em nome de Deus, damos por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje, passando a palavra para o nosso irmão João. Nós não estamos aqui ouvir, nós queremos que abra o seu coração e vai sobrar 12 cestos cheios. Deus te abençoe, meu irmão. Agora precisando de uma ajuda. Então, boa noite a todos. Boa noite. Essa questão dos cestos, ela gosta de falar. Claro, 12 cestos. Mas, provavelmente a gente não entendeu direito aquela história daquela multidão faminta.
Porque ali tem uma simbologia muito grande que a maioria das pessoas não sacou. Por quê? Porque nós somos muito carentes. Que nós sempre vemos o que nós precisamos. E não aquele que faz e que realmente faz aquilo que nós precisamos. Então, ainda porque a nossa faixa de evolução ainda é muito pro ego. Então nós ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos. Porque vamos analisar bem aquela parábola. Tem 5 pães e 5 peixes. Não é? Está na mão de uma pessoa. Está na mão de uma pessoa, ou não? 5 pães e 2 peixes. Ou 2, seja que for a quantia. Está na mão de alguém. Aí o que acontece? Esse alguém abre mão. Isso provavelmente a maioria de nós não prestou atenção nisso. Tem uma pessoa lá que abre mão dos peixes e dos pães. É ou não é? O que vocês vão ver Deus? Então, ele abriu mão do que estava em poder dele. Então, é uma parábola que ela é muito extensa e para nós entender mais. Porque a maioria de nós é muito possuidor das coisas. É meu, isso é meu, aquilo é meu. Essa pessoa abriu mão naquela época daquilo que tinha. Então vejam bem, se a humanidade, cada um de nós começar a ficar um pouquinho mais a mão aberta, a evolução um pouquinho sempre. Porque tem gente que vai morrer e vai correr assim, ó, que não vai dar para cruzar. Se nós começar a abrir um pouquinho mais, a humanidade inteira se modifica. Porque tudo nós somos muito do egoísmo. É meu. Quanta coisa vai fora, mas eu não dou para alguém. Até dentro da própria família. Como é que é as heranças que a maioria de nós inveja os ricos? Ah, por que eu estou lá? Por que eu nasci nessa família pobre? Por que eu não nasci lá? Será que depois não vai agradecer por isso? Porque vai ver que todos aqueles ricos se comprometeram, porque os irmãos, em vez de se dividir, eles ou um podia passar a perna no outro, passava. É ou não é? Todo mundo aí tem família. Analisem essas situações dentro da sua própria família. Se a ganância não pinta em todo mundo. E outro detalhe. Os nossos pais, se os nossos pais, se a mãe de vocês, se o pai de vocês, de todos nós, não nos aceitasse, se a nossa mãe abortasse, que muita gente aí está a favor do aborto, se a nossa mãe abortasse, nós estaríamos aqui? Então tem que ficar bem claro para nós. Se não fossem nossos pais, nós não estaríamos aqui. E o que acontece com eles quando ficam velhos? É um jogo de empurra em quem vai cuidar deles. Hoje tem um cartão, por isso que tem tanta casa geriátrica, porque tem gente que tem cartão e tem senha. Aí eu cuido de ti, mas me dá o cartão e a senha. E as próprias famílias estão assim. Então é uma coisa que cada um de nós tem que começar a ver qual é o nosso comportamento dentro da nossa família. Em relação aos pais,
os parentes, porque Deus não coloca ninguém perto por nada, nenhum daquelas pessoas que são nossos parentes estão lá por acaso, e as pessoas que nós não gostamos é as pessoas com quem mais somos comprometidos. Então, são coisas para nós pensar seriamente, porque se não fosse essa pessoa que tinha pão e peixe, ficava todo mundo com fome. Então fica bem claro que quando as pessoas começam a abrir a mão, as coisas se modificam. Claro que tem gente que não acredita, então por isso que tem que penar com o egoísmo dos outros. Então hoje nós vamos falar nesse livrinho roteiro sobre religião. Religião. O que é religião? O que é seita? A ciência multiplica as possibilidades dos sentimentos. A ciência multiplica as possibilidades dos sentimentos. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Tríplice aspecto, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é filosofia, é ciência e é religião. Então, se a maioria dos espíritas não estuda nem o espiritismo, como é que vai entender melhor de ciência e de filosofia? Se a boa parte da camada dos estudantes está mais interessada no canudo do que na sabedoria. São coisas que nós temos que começar a pensar seriamente. Porque conforme nós for aqui, nós vamos ser do lado de lá. Não tem jeitinho. Não adianta dizer assim, mas eu rezo toda a noite. Eu rezo quando eu durmo e eu rezo quando eu acordo. E quando o teu irmão precisa de você, aí você se esconde. Aí eu não posso. Agora não é hora. E quando eu preciso deles, aí eles têm que me ajudar, têm que me favorecer. Então, a religião vem nesse sentido de fazer essa ligação nossa com Deus. Mas vamos lembrar que primeiro vieram os 10 mandamentos. Depois vem Jesus. O responsável pela terra vem em carne e osso aqui. E traz a lei de amor. Não basta cumprimentar os amigos, cumprimente os inimigos. Depois vem o espiritismo. Mas um depende do outro. Os 10 mandamentos são o primeiro que vem. Jesus já transforma os 10 em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eis toda a lei e os profetas. Quer dizer, esse pessoal, esses espíritos mais evoluídos, nossos anjos da guarda, não se cansam de tentar nos ajudar. Mas é para nós melhorar nesse sentido moral. No sentido como é que a gente lida com o próximo. Não no sentido como é que a gente se aproveita do próximo. Porque isso muitas vezes já começa o casal. Tem uma atraçãozinha, mas será que tem grana? E ela vai trazer alguma coisa junto com ela? Quer dizer, os interesses financeiros. Que quanto mais lá para trás, mais as gerações eram interesseiras. Os pais, quanto mais lá para trás, mais eram interesseiros. Que até faziam casamentos de crianças.
por interesses financeiros, por posições da pessoa aqui. Então, os 10 mandamentos, o cristianismo, o espiritismo, vem para fazer nós mudar nossa cabeça. Porque inteligência nós temos, sentimento nós temos. E aí? Então é como eles começam. A ciência multiplica as possibilidades dos sentimentos. Mas depois ele fala, a religião é a força que alarga os potenciais dos sentimentos. Porque sentimento é uma coisa que está dentro de nós. Mas como é que nós lidamos com esse sentimento? Alguém de nós aqui pode dizer que sabe lidar com os seus sentimentos? Senão não tinha inveja, não tinha ciúme, não se vingava, não exigia. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. A gente já falou lá para trás sobre o corpo humano, que é a coisa mais perfeita que tem, que cada um está habitando. Se está feio, está bonito, é a responsabilidade de cada um. Porque se nós precisamos de maquiagem, de espelho, para enganar os outros, então nós somos muito feios. Ou não? Uma das coisas é nós aceitar como nós somos. Não quer dizer que nós não temos que ser relaxados. Claro que tem que ter higiene, tem que gostar de si próprio. Mas essa cara aqui vai mostrar o que está aqui, ó, no coração, no sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se consubstanciam em pensamentos no dínamo cerebral. Uma porção de coisa que nós temos, gente. Como é que nós lidamos com isso que nós temos? Para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada um. Sentimento, mente, pensamento, é nosso ou não é? Então, nós temos controle sobre nossos pensamentos. Então, por que a gente se complica, então? Então, a gente tem que admitir que a gente é ignorante. E dá um jeito de acabar com o orgulho. Tudo que não der como a gente quer, é porque a gente não age da maneira para aquilo acontecer. E na maioria das vezes, como a gente é muito orgulhoso, a gente acha um culpado. Quando era a gente mesmo que tem que se culpar. Se a tal coisa não aconteceu como eu queria, eu não soube lidar para chegar lá. Porque para culpar as pessoas, sempre vai ter alguém para me culpar. Porque nós vamos sempre agir uns com os outros. Ninguém vive sozinho. Por mais que queira. Por mais egoísta, solitário que seja, ninguém vive sozinho. Nós precisamos um do outro. Mas como é que a gente age um com o outro? Nessa área do sentimento. Ódio é sentimento. Só que, segundo o Chico, é o amor doente. Mas é. Por isso que nós temos que trabalhar esse sentimento, porque muita gente que está na nossa família são pessoas que nós já odiamos e que odiaram nós. Aí Deus coloca junto, esquece o passado, não se lembra
Mas ainda tem alguma coisa que eu não sei porquê, mas eu não vou para a cara daquela pessoa. Então, é eu que tenho que começar a pensar, se aquela pessoa não me fez mal nenhum, não me prejudicou em nada, então por que esse ressentimento? Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa. Principalmente as pessoas que atingem um certo nível intelectual. Que foi sempre o que aconteceu. Os ateus geralmente faziam parte de pessoas de um certo nível intelectual. E bastante orgulhosos. Então, não precisam de Deus. Isso é coisa de pobre. Isso é coisa de gente ignorante. Supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política, que não quer dizer que tenha gente que se diz religioso e que não seja falso. Porque aqui eu estou colocando bem claro, do sacerdócio ou da política. Alguém de nós aqui na Casa Espírita é sacerdotismo? O que existe na Casa Espírita é uma diretoria, mas isso é porque existe um Código Civil. Então, onde há uma aglomeração de pessoas, nós temos que dar satisfação para o Código Civil. Mas, segundo a doutrina espírita, quem é a pessoa mais importante da Casa Espírita? Que deveria ser? É Deus. Hã? Deus. Deus? Deus é Deus. Pessoa. Qual é a pessoa mais importante da tua casa? O egoísta diz eu. Deus nosso. Quem é mãe aqui? Quem é a pessoa mais importante para você? O filho. E qual? O mais certinho ou o mais torto? Qual é que as mães se preocupam mais? Porque tem o instinto materno. Então, na casa espírita, a pessoa mais importante deveria ser a mais necessitada. É ou não é? Sim. Porque o que é ser importante? É dar importância àquela pessoa. Não é se fazer de importante, que é diferente. A importância é que a gente dá para alguém. Porque se fora da caridade não há salvação, nós temos que começar a entrar nesse caminho. Então, na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício de sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontramos as regras de conduta e perfeição, de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. Conquistas divinas. Nós somos bons no quê? Nas conquistas divinas ou nas conquistas materiais? A maioria de nós se dedica para ser bom no lado divino ou no lado material? Porque nós somos ainda muito materialistas. Então nós encontramos mais segurança nas coisas materiais, que vão ficar tudo aqui, não vai levar nada, do que nas coisas divinas. Só que o dia que nós desencarnar, e todo mundo aqui vai desencarnar, queira ou não queira, e aí como é que vai se ver do outro lado?
se passou a vida dando mais importância às coisas materiais. E as divinas, se eu precisar, me ajude. Se não precisar, não quero nem saber. O Espiritismo orienta, não faz milagre. Se alguém vem no Espiritismo atrás de cura, comece a se preocupar em entender o Espiritismo para ser curado. Que Deus dá todas as condições. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Assim como Ele deu o livre-arbítrio para nós ficar doentes, Ele também dá o livre-arbítrio para nós se curar. É ou não é? Porque Jesus nunca disse que curou alguém. Tua fé te curou. Então, o que nós podemos fazer é incentivar a pessoa, animar a pessoa, fazer ela acreditar mais nela. Não é justamente o que essas mães fazem com o problema, o filho problema? Claro que as que acalentam, coitado, fazem dele uma vítima. Mas tem muitos que estão ali ensinando ele, dando exemplo para ele ou para ela, para que ele também supere a vida, acredite nele. Porque ninguém está perto de nós, como eu falei, que a doutrina que fala, por acaso. Então ninguém é filho de uma mãe por acaso. A minha mãe dizia, e a minha avó também dizia bem assim, ó. Mãe é mãe. Pai pode ser qualquer um. Mas é pelo fato de que a mulher é que guarda o feto. É ela que tem que ficar com o feto que vai se desenvolvendo. Se os homens pudessem passar pela gestação, como será que eles se sairiam? Ó, as mulheres estão dizendo que vocês não ouviram. Agora elas esquecem uma coisa. O homem não tem o instinto materno. Quem tem é ela. Porque elas já foram homem. Todos vocês, mulheres, já foram homens. E quando foram homens, não tinham instinto materno. Então vocês se comportavam com qualquer homem que vocês conhecem. Então nós não podemos esquecer isso. Deus dá certos dons para nós, para a gente crescer, para a gente melhorar. Tanto assim que fica bem claro na doutrina que os dons que Deus nos dá e nós não usamos ou usamos para o mal, nós perdemos. A mediunidade é uma delas, né? A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Porque a nossa amiga ali, não sei onde ela está agora, está lá atrás. Ela veio me chamou antes para dizer que, bom, depois que você falou, parece que caiu a ficha, né? Porque eu falei uma outra vez aqui que nós temos somente uma vida. Mais milhares de encarnações. Então nós somos um indivíduo. Tanto do lado de lá como do lado de cá. O mesmo indivíduo. Então, mesmo que nós somos aqui, nós somos sempre do lado de lá. Não é porque nós, quando vamos tomar banho, nós ficamos pelados, sem roupa, que nós deixamos de ser nós. É ou não é? Então, o que é o corpo? É a vestimenta do perispírito. Que o corpo envelhece. Fica cada vez pior. Pode se alisar, fazer o quê? Quiser. Por vaidade. Mas que o corpo vai envelhecer, vai. Que vai enfraquecer, vai. Que vai doer, vai.
com todos os remédios aí que tem, que os laboratórios inventam e que a gente cai em cima. Quanto tempo faz que existem laboratórios? O que vocês acham? Quanto tempo faz que nós existimos aqui nesse planeta? O Emmanuel fala que mais de 40 mil anos, na faixa que nós estamos. Não está falando do Homo sapiens, está falando já nós num certo nível. Já saímos da caverna. Que provavelmente é mais ou menos quando os capelinos vieram para cá. 40 mil anos. Dos nossos antepassados, invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios. Todo mundo aqui já foi minhoca, já rastejou, já foi cobra. Você não esqueceu aqui. Então, é a ascensão ou a evolução. Então, nós já passamos por muita coisa para chegar onde nós já chegamos. Caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante, que são as experiências que ninguém passa para ninguém. Não tem um pai nem uma mãe que consegue passar a sua experiência para o filho. Mas não é somente a razão o fruto do nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Mente é nossa, gente. Tanto os encarnados como os desencarnados podem influir na nossa mente, mas ela é nossa. Nós é que nos deixamos se contagiar pelo bem ou pelo mal. Por isso que tem aquela figura do anjinho e o diabinho. Quem está no meio sou eu. Quem é que eu ouço melhor? A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Milênios e milênios nós já passamos por tudo quanto é situação. Nós já fomos politeístas, monoteístas. Tudo que é religião que tem na face da terra, nós já passamos por lá. Então, se o cristianismo já tem 2000 anos praticamente, quantas encarnações nós tivemos só no cristianismo? Mesmo aquele que dizia que era católico só porque foi batizado, mas nunca ia na igreja, a não ser quando morria alguém, né? Ou quando casava, né? Aí quando tem filho, né, tem que batizar, né, eu tenho que fazer o curso que o padre quer. Então, cada um tinha uma forma da sua religiosidade. Muitos eram pro forma. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Entre o animal e o anjo, nós estamos muito mais perto do animal. Valem-se da forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Então, a finalidade desse corpo não é para tentar os outros,
Que numa certa idade ele gosta de usar o corpo para tentar o poder da sedução. Os seios da mulher servem para quê? Mas quantos não querem ter filho? Então, e hoje os homens também andam peitudo por aí. Para quê? Para se exibir. Tem outra função? Fazer academia é ótimo, para a saúde. Agora, quando é para se exibir, esse dia um rapaz, tudo musculoso, assim, a gente via que a complexão dele não era para tudo aqueles músculos. Ele não tinha um corpo assim, né, já muito másculo. Aí, nós estávamos estudando assim, falando, pois é. E na mensagem saía bem isso assim, ó. Vai tudo murchar. Aí vão ficar com aquela flacidez, as pelancas caindo. Por quê? Por causa do exagero. Não souberam levar as coisas de um modo mais natural. Possuem coração para registrar o bem, contudo, abrigam impulsos de crueldade e instinto de pantera. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a velocidade do lobo, e ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Então, isso aí que eu falei em relação aos animais, está muito ainda dentro de nós. E ele fez até essa comparação. Possuem coração para registrar o bem. Mas é o que muitas vezes predomina em nós. Abriga um impulso de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a velocidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Só a religião consegue apagar os mais recônditos, as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Então, tudo isso aí, que religião vai depender como é que nós lidamos com os nossos semelhantes. Não adianta dizer que é cristão, mas está longe do exemplo de Jesus. Porque Jesus é o maior exemplo para a humanidade. Mesmo o ser humano não querendo e fazendo tudo que fizeram para ele, o mundo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Como é que aconteceu isso? Lá onde é que começaram os primeiros cristãos, boa parte deles eram trucidados nos circos. Levou um tempo para reconhecer o cristianismo. Como é que esse mundo está se constituído dessa maneira? Se os próprios papados, quem eram? Os seres humanos, vaidosos, prepotentes, usando a religião para mandar. Porque um bom tempo na Europa, quem não dava era o Papa. Os reis tinham que ser coroados pelo Papa. Até que houve um Carlos Magno. Soube lidar com a situação, mas impôs. Que também a humanidade provavelmente não pesquisa, é uma pessoa muito importante nessa época. Que, se não me engano,
750. Porque ele, na Europa, inclusive, na questão da educação, ele dá um grande empurrão. Porque antes só quem estudava, quem sabia ler e escrever, era o filho dos ricos, porque eles tinham dinheiro para pagar professores. Depois eles vão tornando a educação mais próxima do que é hoje. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Isso nós vamos aprendendo a duras penas, desde o tempo das cavernas, a respeitar alguém que fazia o trovão, que fazia o relâmpago, e que vinha a ventania, e que vinha granizo, que não dependia dele, e que ele tinha que respeitar. Dela procedem os mananciais da fraternidade, realmente sentida. E embora as formas inferiores da religião, na antiguidade, muitas vezes incentivando a perseguição e a morte em sacrifícios e flagelações deploráveis. E apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de forma moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. Porque a religião na Terra está na mão de seres humanos imperfeitos, que deturpam, que competem e que acham que cada um quer dizer que a sua é melhor. Tem uns que chegam ao ponto de dizer que quem está na nossa vai para o céu, o resto vai tudo para o inferno. Então, quer dizer, acreditam ainda no inferno. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse que eles acreditam? Porque eu pergunto aqui para os pais se vocês seriam capazes de criar um ser malévolo só para judiar o filho de vocês. Se os pais não fazem isso, que são imperfeitos, então Deus faria? Isso é raciocínio, gente. É para nós raciocinar. A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. Nós já temos bastante isso, graças à ciência. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos, em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível, que nunca morre, para a ascensão à glória universal. Então, mesmo que nós não concordemos com alguma religião, ela é necessária que exista. E se nós estamos no Espiritismo, nós temos a obrigação de respeitar todas elas. Todas elas servem. Tinha uma frase assim: todos os caminhos levam a Roma, durante o Império Romano, porque eles centralizavam tudo lá em Roma, né? Então tudo que era caminho indicava que ia para lá para Roma. Mas todas as religiões também levam a Deus.
Depende como é que nós praticamos. Nós, no Espiritismo, já temos 2000 anos de cristianismo. 4000 anos dos 10 mandamentos. Quantos milhares de anos nós ainda precisamos para deixar de ser pessoas tão materialistas ainda? Tudo nós aqui dentro. Milhares de anos. Por quê? Porque a gente se preocupa mais com a religião quando precisa. Que nem comida. Não tem comida, aí a gente vai trabalhar. Se não, se tiver alguém que me sustenta, eu vou trabalhar. Pode ser que tenha gente que faça. Eu conheço gente que diz assim, a partir de hoje, a senhora não me sustenta mais. Já vi gente falar isso, tanto moça como rapaz. Mas são raros. Eu tenho que ser independente. Então nós pensamos assim, ou a gente está sempre procurando um encosto. Por isso que os casais têm que pensar bem sério. O que eu estou fazendo com o parceiro, com a companheira, com o companheiro? Estou me encostando ou a gente está caminhando junto? Como dois seres humanos iguais. Não interessa se é mulher, se é homem. O Espiritismo coloca bem claro. Cada um de nós é um espírito em evolução. E muitas vezes, no casal, o mais evoluído pode ser a mulher, ou pode ser o homem. Mas é os dois que têm que sentir isso aí. E se unirem e crescer juntos. Porque do bom exemplo que os pais derem, é que os filhos vão ser melhor ou pior. A família, a sociedade depende da família. Se a sociedade não está bem, é porque a família não está bem. Por isso que sempre se investiu nessa questão aí, da família, que é a coisa mais importante que tem no seio da terra. Então são essas pessoas que Deus colocou junto conosco. Então vamos procurar melhorar essa relação com eles. Aí também nós já estamos exercitando o nosso lado religioso. Usando a filosofia, usando a ciência para melhorar. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou. Obrigada, João. Parece ser duro, né? Mas é necessário. A gente vai filtrar aquilo que cada um entende para si, mas é muito importante. Não adianta só a religião se a gente não colocar em prática. Como ele mesmo falou, não adianta tu rezar 3, 4 vezes ao dia e o teu irmão dentro de casa pedindo socorro e tu faz que não faz. Então, que a gente possa sair daqui dessa noite, refletir o que podemos melhorar, porque geralmente aquilo que a gente vê no outro é aquilo que temos dentro de nós. E hoje já não existe mais tempo para a gente culpar o outro. É hora de todo mundo arregaçar as mangas e tentar fazer o melhor possível. Então, neste momento, convido a todos a fechar os nossos olhos, a levar o nosso pensamento a Deus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e pedir que ela possa visitar os nossos lares, nos intuindo, nos amparando, nos inspirando, para que possamos seguir o seu caminho, um caminho de amor, de fé, de coragem e de muita renúncia. E neste momento, que essa prece possa ir de encontro a todos os nossos irmãos necessitados, a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, aqueles que estão em tratamento nessa casa, Senhor, por toda a humanidade, Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra, Pai, de todo mal, que assim seja. E assim pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Pedimos a todos que fiquem em silêncio, que a gente vai chamar para o passo aqueles que querem.